Eu achava que pelo preço que está sendo cobrado, ele poderia sim chegar com essa motorização e com todo esse conjunto mecânico. A bola da vez agora está com a Peugeot, porque nessa segunda-feira foi anunciado o lançamento oficial do novo Peugeot 3008, né? Que não é bem um novo carro, é basicamente um facelift do 3008 já anterior, somente com algumas alterações estéticas, né? Adotando mais aquela identidade visual da marca, que já é bem conhecido no Peugeot 208. Será que esse facelift realmente fez sentido para o novo Peugeot 3008? Eu digo isso pelo seguinte, porque esse carro foi lançado no Brasil em 2017 e naquela época não se falava muito naquele controle de cruzeiro adaptativo, aquele sistema de manter o carro na faixa. Ou seja, o Peugeot, assim como todos os lançamentos que eu considero da Peugeot, eles sempre vieram com um design totalmente atemporal e totalmente futurístico, o que fazia com que os seus carros ficassem flutuando aí durante anos e anos sem que seu design ficassem cansados. Mas responda aqui nos comentários, porque eu vou fazer aqui um comparativo mostrando para vocês como era o Peugeot 3008 antes do facelift e o que mudou nessa versão atual, para ver se justifica esse aumento aí de preço, que o Peugeot 3008 na versão 2020, 2021 custa aí na faixa dos 215 mil, 218 mil. Hoje, o novo 3008 na versão Grife está saindo por 230 mil e na versão topo de linha, que agrega ali alguns detalhes estéticos, está saindo por 250 mil. Sem contar, galera, que esses são os preços de lançamento. Ninguém sabe qual vai ser o preço final desse carro. Bom, pessoal, eu estou aqui compartilhando a minha tela com vocês. Eu separei algumas fotos aqui do novo Peugeot 3008 com algumas fotos também do Peugeot 3008 antes do facelift, para a gente saber, ter uma noção do que mudou de fato no carro. E a primeira foto que vocês estão vendo aí, eu separei justamente a foto do Peugeot 3008 GT, porque eu não achei as fotos do Peugeot Grife normal, né? Eu vi só um vídeo a respeito dele, mas eu percebi que não muda basicamente nada. Só o detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Basicamente, o novo 3008 teve uma alteração maior, né, aqui na parte frontal do veículo, né? Ele recebeu essa nova identidade visual da marca, tal como ocorreu aqui no Peugeot 208, que é justamente esse dente de sabre aqui, com esse filete aqui já mais cromado, né, para dar um detalhe a mais aqui nessa luz de condução diurna. A nossa iluminação permanece, as iluminações em LED, então o carro aqui permanece com os mesmos sistemas também de farol alto automático, né? A gente percebe aqui que ele possui já o controle de cruzeiro adaptativo. Temos a nossa câmera aqui também que faz a leitura de assistente de batida, né? Que o carro faz a frenagem automática do carro, caso não tenha intervenção do motorista. E também vocês percebem aqui na grade frontal que ele possui já uma câmera aqui na frente. E esse carro também conta com sistema de câmera 360 graus. Uma coisa que boa parte das pessoas que consomem esse tipo de veículo dessa categoria reclamam de não ter, por exemplo, no Jeep Compass, né? E até mesmo no Volkswagen Taos. Na grade dianteira a gente observa alguns detalhes aqui, né, de imersão que deu aqui no veículo, né, uma grade totalmente remodelada, e vocês observam aqui que esses vincos aqui do para-choque dianteiro, eles se sobressaem da nossa grade frontal, né, para dar um ar de uma coisa, de uma única peça, né, algo que seja totalmente integrado ao nosso para-choque frontal. E como vocês bem observam também, os nossos LED, né, os nossos faróis de milhas foram removidos. Isso porque esse farol aqui ele já tem capacidade, né, ele tem algumas funções que dispensam um acessório de farol de milha. E como vocês podem ver aqui também, ele possui aqui sensores de estacionamento dianteiro. E como era a versão 3008 antes do facelift? Era essa aqui, pessoal, que era um carro já na época que lançou, né, 2017, não tinha nada parecido, né, era um carro totalmente atemporal. Até hoje eu acho esse carro totalmente atemporal quando eu vejo na rua. A gente tem aqui nossos faróis Full LED também, com a nossa linha aqui de DRL, só que com linhas bem mais sóbrias, né? Embora tenhamos aqui vários detalhes de vincos, mas a gente observa aqui que é uma entrada de ar bem mais modesta, né, que remete bem também à ideia do Peugeot 2008. Temos aqui, que vocês observam, né, quando esse carro foi lançado, ele não tinha o ACC, ele não tinha sistema de frenagem autônoma, também não tinha o controle de cruzeiro adaptativo. Isso foi inserido com um pacote de tecnologia, né? Era um pacote Grife que adicionava todos esses sistemas semi-autônomos para o veículo. Então volta um pouco no tempo, pegando ali 2017, 2018 e pegar os carros das mesmas categorias, era bem difícil de achar carros que possuíam todos esses sistemas, né, tecnológicos. São coisas que vieram aparecer a partir de 2020, né, em carros de passeio menor e também que foram incluídos aí em SUV médio.
e também SUV compacto. E focando um pouco mais aqui nos faróis, né, e sistemas de DRL, a gente tem um detalhe maior aqui, né, de como é trabalhado esse sistema aqui de dente de sabre, né? Ele funciona como luz de condução diurna, mas também ele funciona como sistema de pisca-alerta. Diferentemente, né, do Peugeot 3008 antes do facelift, que nós não tínhamos essa função. O nosso pisca-alerta também era associado ao DRL, mas não se falava em dente de sabre naquela época, né? É somente esse filete bem aqui. E já na traseira, nós quase não tivemos nenhuma alteração. A principal aqui, sendo bem sincero com vocês, é justamente a quantidade de LEDs que inseriram aqui na nossa lanterna traseira, né? Nós temos aqui agora uma ideia de garras de leão, né? Mostrando aqui 3 garras, dando 3 iluminações em LED aqui, dividido no seu acrílico do farol, da lanterna, né, aliás. E se você observar aqui como era no Peugeot 3008 antigo, era somente os 3 garras de leão, né? Ou seja, a ideia de garra de leão foi muito melhor trabalhada agora no Peugeot 3008 do facelift do que a ideia aqui no Peugeot 3008 do lançamento. Indo aqui mais para os detalhes estéticos, né, da versão GT Line, ela adiciona revestimentos como banco em couro com algumas partes ali em alcântara ou alcantara, que eu não sei bem como se pronuncia esse tecido, e também alguns cromos de LED que também foram adicionados, por exemplo aqui em Insignia 3008, né, totalmente em preto, e também a identidade aqui do leão totalmente em preto. Fora também que na versão GT Line você conta ali com uma central multimídia bem maior e também com sistemas ali de banco com massageador, que é bem legal, pessoal. Eu achava que era uma coisa fresca, mas eu achei bem interessante. Temos aqui uma alteração também no console central traseiro, já desde a versão Grife, tanto na versão Grife como na topo de linha, a gente tem aqui acesso a 2 portas USB do tipo A, não temos aqui porta USB do tipo C. E temos aqui uma tomada 12 volts também. Aqui é a principal, né? Seria alguma alteração mais significativa, mas a Peugeot basicamente manteve o mesmo cockpit, né? Com algumas alterações bem mais sutis, como por exemplo, o nosso cockpit aqui recebeu uma atualização do firmware, provavelmente, né? Temos uma serigrafia bem diferente e temos também agora aqui nossa central multimídia de 10 polegadas, né? Só que numa resolução assim mais wide, né? Bem mais retangular. Mas em questão aqui de design do interior do veículo, manteve praticamente o mesmo. Tanto é que na próxima foto vocês vão notar aí, né, que basicamente não tivemos quase nenhuma alteração. Como eu falei, né, temos a serigrafia diferente. Na próxima foto você consegue notar isso aqui que é mais uma cor, né, sem cor, por assim dizer. E também temos a nossa central multimídia aqui mais quadradinha, que na outra já é bem mais retangular. E é nessas horas que eu peço a opinião dos meus inscritos também, né, para saber qual linha de pensamentos que eles têm relacionado ao novo 3008. Porque pela categoria de carro, ele automaticamente seria concorrente ali, principalmente do nosso mais conhecido Jeep Compass, principalmente no Série S, né? Mas ainda assim a gente teria uma diferença de preço que superaria os seus 30 mil reais. Ou seja, o Peugeot 3008, embora ele seja um carro de SUV médio, mas a gente observa que a Peugeot estabeleceu ele um patamar acima dos SUVs médios que a gente já conhece aqui no Brasil. E eu sei que algumas pessoas vão falar sobre a questão do preço dele pelo fato dele ser importado. Mas galera, eu entendo, eu sou uma das pessoas que mais gostam de carro francês, vocês não têm noção, o tanto também que eu gosto de Peugeot. Esse Peugeot 3008, ele é totalmente importado da Europa, né? Mas ele é importado não totalmente. Por exemplo, ele tá trazendo ainda aquele mesmo motor 1.6 THP. Eu não tenho nada contra esse motor, na verdade eu tenho muita coisa a favor, é um dos melhores motores que eu já vi em carros franceses. Tanto é que ele foi feito em parceria com a BMW, então assim, é um motor extremamente confiável. Entretanto, que tem alguns problemas aqui que já são bem conhecidos para a galera que tem o THP da primeira geração. Tivemos vários problemas relacionados principalmente com a bomba alta de combustível, né? Tinha que realizar essa troca por causa do nosso combustível e gasolina não ser dos melhores, e esse Peugeot 3008 está utilizando esse mesmo motorização monocombustível. E também tínhamos alguns problemas de corrente de comando, que as pessoas quando ligavam o carro parecia que estava ligando um liquidificador, que fazia muito barulho esse motor em partidas a frio. Mas esse carro aqui na Europa, ele já recebeu uma atualização desse motor que deixou ele muito mais tecnológico e muito mais forte. Está utilizando o mesmo THP, porém é com a inscrição PureTech, que é o mesmo motor 1.6 turbo, só que agora de 180 cavalos e 25,5 kg de torque. Diferentemente do atual THP, que é de 165 cavalos e 24,5 kg de torque. Fora o acoplamento de marcha, né? Que lá na Europa eles também utilizam um câmbio 8 marchas. E aqui eles vão trazer com o mesmo câmbio Aisin de 6 marchas. Como eu falei, não tenho nada contra, é um ótimo conjunto mecânico. Mas como ele está sendo trazido da Europa e como ele está trazendo com conversão direta, né? E adicionado também todas as margens de lucro e impostos,
Eu achava que pelo preço que está sendo cobrado, ele poderia sim chegar com essa motorização e com todo esse conjunto mecânico, algo que não veio. Ou seja, nesses quesitos eu acho que a Peugeot ela pisa um pouco na bola e que isso faz com que ela perca boa parte das vendas, porque como eu falei, esse carro aqui ele seria um concorrente ideal do Compass Série S, né? Eu não vou nem colocar o Taos aqui porque a diferença de preço é realmente muito grande. Mas é nesse vídeo aqui, pessoal, é que eu vou contar com a ajuda de vocês. Eu gostaria muito de saber qual a linha de pensamento que vocês têm relacionado ao novo 3008, o que vocês acharam do lançamento. Eu particularmente, olhando aqui, o carro é sensacional. O problema é justamente o preço dele, né? O que faz com que a Peugeot, infelizmente, não consiga emplacar muitas vendas desse carro. Embora aqui na cidade onde eu moro, eu vejo muitos Peugeot 3008 rodando aqui pela cidade, 3008 e o 5008. Mas comenta aqui, eu quero muito ter essa interação com vocês, pra gente ter um papo, pra gente entender aí o que vocês acham desse novo 3008, se ele vai ter umas vendas emplacadas, se a Peugeot vai dar desconto em cima dele para conseguir angariar algumas vendas, né, roubar algumas vendas aí do Jeep Compass ou até mesmo do Volkswagen Taos, ou se você acha que ele vai ser um fiasco de venda, porque realmente, gente, 250 mil nesse carro é uma coisa meio pesada. E galera, se vocês não me acompanham nas minhas redes sociais, tá passando bem aqui embaixo, lá no meu Instagram principalmente, eu costumo retirar algumas dúvidas dos meus inscritos. E se você também não for inscrito, eu já peço por favor que se inscreva, dê um like aí no vídeo, que isso ajuda demais no engajamento do canal, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até mais!